Olá pessoal, agora nós vamos explicar um pouco aí, dando continuidade às aulas, vamos explicar um pouco aí sobre as funções, né? Funções inorgânicas. Quando a gente fala em funções inorgânicas, qual é o pensamento que a gente vem logo na mente? Ácido, base, sais e óxido. Vou começar explicando aí um pouco sobre os ácidos. São soluções aquosas que possuem como único cátion o íon H+, formado pela reação de compostos com a água, né? Ou seja, qual é a importância da água nesse processo aí, nessa reação? A água, ela separa os íons, né? Ela separa e libera o íon H+. Então, é uma característica do ácido. Sem contar que o ácido tem um sabor azedo, né? Por exemplo, um entendimento melhor assim, do nosso dia a dia, que a gente poderia entender bem assim, é, por exemplo, uma fruta da nossa região, né? Da nossa região, o cupuaçu. O cupuaçu é bem azedo, entendeu? Um outro exemplo aí que a gente pode verificar aí é o vinagre. O vinagre é um exemplo de ácido, entendeu? Então, quanto à classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados quanto ao número de elementos, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis e quanto à presença ou não do oxigênio. Vamos lá, o primeiro. Quanto ao número de elementos químicos, né? Os ácidos eles podem ser do tipo binário, ternário, quaternário. Um exemplo de elemento químico binário, o ácido. O ácido iodídrico, ele é um exemplo de elemento binário, formado por dois elementos. Outro exemplo também é o ácido clorídrico. Ele é um exemplo também de substância binária. E uma substância que seria do tipo ternária, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um exemplo de substância ternária, formada por três elementos. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, eu vou colocar uma reação aqui para vocês entenderem bem legal essa parte aí. Ó, ácido bromídrico mais a água como fator de separação, né? H2, reagindo, vai liberar, ou seja, vai dissociar, vai separar em H+, mais Br menos, ok? Então, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, os ácidos podem ser classificados como monoácido, diácido, tetraácido, porque nesse caso aqui ele liberou apenas o íon H+. Então, se ele liberou o íon H+, ele é monoácido. Quanto à presença do oxigênio no ânion, as moléculas elas podem ser hidrácida ou oxiácida. Por exemplo, de novo aí o ácido iodídrico. O ácido iodídrico é formado apenas por dois elementos aqui, o H e não tem a presença do oxigênio, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês que tem a presença do oxigênio é o ácido sulfúrico, H2SO4. Vocês estão vendo aqui a presença do oxigênio, né? Então é característico de um oxiácido. Ok, pessoal? Então, dando continuidade nas nossas funções aí, né? O estudo das funções inorgânicas, vamos falar um pouco agora sobre base, né? Uma definição de base. Base é uma substância que libera um ânion, a hidroxila, né? Em solução aquosa. Ou seja,
Soluções que têm essas propriedades são ditas soluções básicas ou alcalinas. Vamos lá. Quanto à classificação. A classificação, nós temos 3 tipos de classificações para os hidróxidos. O primeiro, quanto ao número de grupos hidroxila. A hidroxila, ela pode ser monobase, dibase e tetrabase. Monobase, um exemplo bem tranquilo para vocês, é o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, ou seja, a hidroxila ligado a um elemento da família 1A, da família dos alcalinos, né? Um exemplo de dibase, né? Então, dibase, nós temos o hidróxido de cálcio, duas hidroxilas ligado ao elemento aí da família 2A. Hidróxido de cálcio, duas hidroxilas ligado ao elemento aí da família 2A. Outro exemplo também que nós podemos falar um pouco quanto à solubilidade. As soluções elas podem ser muito solúvel, pode ser parcialmente solúvel ou insolúvel. Um exemplo aí bem interessante aí é o hidróxido de amônio. É uma solução insolúvel. Uma solução insolúvel em água, né? Muito solúvel em água. Muito solúvel em água, né? O hidróxido de amônio. Solução parcialmente solúvel, família 2A, os alcalinos terrosos. São umas soluções que a gente verifica que são parcialmente solúveis em água. E que não são insolúveis são as soluções, os demais hidrácidos, né? Eles não são solúveis em água, né? Outra característica importante aí é quanto as soluções ser de base forte e base fraca. Para você verificar se a solução ela é de base forte ou fraca, você tem que fazer um cálculo, que é esse cálculo aqui, ó. Número de íons dissociado dividido pelo número de íons inicialmente dissolvidos, né, em água. Então, se nesse cálculo der 95%, aí é característica de uma base forte. Se der abaixo disso, é uma característica de base fraca. Então, sendo assim, a gente explicou um pouco para vocês sobre a parte de base, né? Um exemplo aí, pessoal, de base é o seguinte: no nosso dia a dia, às vezes a gente vai comer alguma coisa, aí sente aquele mal-estar, né? Aquela sensação ruim. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Por exemplo, o nosso organismo ele tem uma substância que ela é ácida. Né? O nome dela é ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quando a gente come uma coisa que não faz bem, ele precisa ser neutralizado. E aí a gente pega os conhecimentos da parte básica, né? Das funções, a parte básica. O que seria para neutralizar? O que faria neutralizar esse ácido aqui? Só uma base. E de acordo com o que foi explicado para vocês, o que é a base? A base nada mais é do que uma hidroxila, né? Reagindo, essa hidroxila aqui. Qual é a característica da base? É a hidroxila no seu membro, né? E essa hidroxila vai reagir com esse ácido aqui e, consequentemente, qual é a reação que foi explicada para vocês que acontece quando uma base reage com um ácido? Ela vai formar o quê? Ela vai formar um sal, né? Então, verificando essa equação aí, Mg, hidróxido de magnésio reagindo com ácido clorídrico, forma um sal, né? Mais a água, que foi explicado também para vocês. Ok, pessoal? Então, vai passar aquela sensação, né? Por quê? Porque houve uma neutralização. Isso é característica de uma reação de um ácido com uma base, formando um sal e água. Então, isso é bem comum. Quem nunca teve uma dor de barriga, quem nunca passou por isso, entendeu? Por uma sensação, comer alguma coisa. Então, é sempre recomendável de tomar um hidróxido, né? Um hidróxido, no caso, para passar esse mal-estar, né? Então, isso é um exemplo comum.
Agradeço aí para vocês, um abraço, até a próxima.